Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, estamos começando o nosso programa de hoje, Pergunte e Responderemos. O nome já está dizendo, você pergunta e nós respondemos, ok? Quando é uma pergunta bem ligada à doutrina católica, então nós usamos aqui o catecismo da igreja, a Bíblia, etc., e respondemos. Às vezes chegam perguntas que não são especificamente sobre a nossa fé católica. Aí eu posso dar uma opinião, mas a opinião fica com ela quem quer, tá certo? Vamos pedir a Nossa Senhora que interceda por nós nessa tarde, para que a gente possa responder as perguntas de maneira bem respondida, de acordo com aquilo que a igreja nos ensina. Porque chegam perguntas complicadas aqui, né? Valei-nos São José. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui no nosso estúdio. Tem aqui o nome de vocês, não, o nome da cidade de vocês. Está chegando mais gente aí, mas depois a gente coloca o nome da cidade. São Paulo, capital. Quem são? Isso, está ali um casal, né? Ok. Amparo? Amparo, São Paulo. Está ali o nosso câmera, Léo, mostrando. Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Está ali, bem-vindos. Belo Horizonte, Minas Gerais. Manaus, Amazonas. Tem mais alguém de alguma outra cidade aí? Hein? São Francisco do Sul, Santa Catarina. Sejam bem-vindos. Paraopeba, Pará. Temos gente de tudo que é canto do Brasil. Vamos fazer o programa juntos, respondendo aqui as perguntas, né, que já chegaram aqui. Antes eu quero só mostrar uma coisa. A Canção Nova, nesse mês de fevereiro, né, está lançando para os sócios, aqueles que pagam sua mensalidade, né, a sua contribuição para a Canção Nova, e contribuir com mais um boleto extra na revista, a revista de fevereiro, que é a revista comemorativa dos 40 anos, porque a revista agora, você sabe, ela está indo online, pela internet, não é mais impressa, mas a Canção Nova fez aqui, né, esse número especial em comemoração aos 40 anos da Canção. Olha, 40 anos não é pouca coisa, né? E você sabe que 40 é um número assim, muito especial na história sagrada, na Bíblia, né? 40 dias de Jesus no deserto, 40 anos que o povo atravessou o deserto para chegar na terra prometida, né? 40 dias de dilúvio. O 40, ele significa na Bíblia uma plenitude, algo amadurecido, né? Passado por uma provação. A Canção Nova está fazendo 40 anos. E eu conheço o Padre Jonas há 48 anos. Acompanho esse homem há 48 anos. Então, nesse mês de fevereiro, que é um mês mais curto, difícil, né, a campanha nesse mês, então a Canção Nova está lançando um kit aqui que eu vou explicar. É só para quem é sócio. Aqui, ó, quem faz a sua doação mensal, mais uma doação extra de R$20, que vem o boleto junto com a revista de fevereiro. Então, vai receber esse kit. O que é esse kit? Esse kit é o seguinte: a Luzia Santiago escreveu um livrinho, um opúsculo, sobre a Canção Nova e a Virgem Maria. O papel de Nossa Senhora na vida da Canção Nova. Padre João dizia, como dizia Dom Bosco, tudo começou com uma Ave Maria. Muito bem escrito, né? E junto vai um CD de orações da Luzia Santiago e outras pessoas. Por exemplo, vamos juntos evangelizar, né? Oração pelos sócios, texto da Divina Providência, o segredo de Maria, oração, enfim, um CD de orações. E junto tem aqui um adesivo para você pregar no seu carro, né? Sou família Canção Nova, sou sócio evangelizador, né? Canção Nova, 40 anos. Então, esse kit, né? Mais essa medalhinha
de Nossa Senhora das Graças, que acompanha esse kit, é aquela pessoa que já é sócio da Canção Nova, paga a sua contribuição mensal e paga mais esse boleto extra de R$20. Aí vai receber na sua casa. Isso aqui não será vendido na Canção Nova. Não. É só para quem participar dessa promoção. Ok? E é um jeito de você ajudar a Canção Nova a manter todo esse projeto de evangelização. Você sabe que não tem propaganda, não tem comerciais, a Canção Nova não recebe verba de lugar nenhum, é simplesmente contribuição dos sócios. Por isso que a Canção Nova sempre faz esse tipo de promoção. Muito bem, vamos aqui para as perguntas que já estão aqui. Depois do intervalo, vamos ter as perguntas que chegam por e-mail e Dom Henrique Soares vai responder 2 perguntas hoje para nós, como tem feito em todos os programas, todas as quartas-feiras. Bem? Bom, tem aqui a pergunta da Dulcineia Mariano de Barros, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. Falar com Deus e falar com Jesus é a mesma coisa? Sim e não. Por quê? Porque Jesus é Deus e o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Você pode rezar ao Pai, quando você reza o Pai Nosso, você reza ao Pai. Você pode rezar a Jesus e pode rezar ao Espírito Santo, ok? E você pode rezar de modo geral a Santíssima Trindade, ok? Então, aí, essas modalidades de oração são todas válidas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é o mesmo Deus. E Deus é inseparável. Mas como são 3 pessoas distintas, você pode conversar com cada pessoa de maneira diferente. Ok? Está bem, Dulciné? Liane Barbosa, ela pergunta o seguinte: por que a igreja acredita na assunção de Nossa Senhora ao céu? Liane, porque é dogma de fé. Porque o Papa Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, o Papa proclamou solenemente, por uma bula pontifícia chamada Inefabilis Deus. O Papa Pio XII proclamou: Nossa Senhora, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. Isso é assunção, diferente de Jesus, que é ascensão. Agora, por que o Papa proclamou isso? Porque a igreja sempre acreditou nisso. Por que a igreja sempre acreditou nisso? Porque vem da tradição apostólica, vem dos apóstolos, essa verdade. E o Papa, em 1950, para que não houvesse mais dúvida, porque algum teólogo acreditava, outro não acreditava, então, quando há essa questão, o Papa às vezes chama para ele a responsabilidade de definir um dogma. Aí morreu a questão, aí não se discute mais. Por quê? Porque Jesus disse: tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Ok? Então, quando o Papa proclama um dogma, 13 vezes na história da igreja, um Papa proclamou um dogma, chamou para ele a responsabilidade. Por exemplo, sobre Nossa Senhora tem também o dogma da Imaculada Conceição. Foi em 1854, o Papa Pio IX. Maria não teve pecado original e nem pecado pessoal, dogma de fé. Né? E tem outros dogmas. Eu escrevi um livro onde eu coloco esses dogmas todos. O livro se chama A Minha Igreja. No livro A Minha Igreja, depois se a produção puder trazer para mim esse livro, eu mostro. No livro A Minha Igreja eu coloco todas as vezes em que os papas proclamaram algum dogma solenemente. Muito bem. Maria Lúcia Mata, de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Ela disse que é sócia pelo débito automático, ajuda, né, pelo banco. Por que chamam a Deus de verbo? Ô Maria Lúcia, nós chamamos Jesus, né, o verbo encarnado. O verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho, que é o verbo de Deus. O verbo quer dizer o quê? A palavra, né? A sabedoria, o conhecimento é o verbo. Né? Então, a palavra verbo é usada para Jesus.
O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ok? Então, o Verbo não é usado para o Pai nem para o Espírito Santo. O Verbo é usado para a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Né? É a sabedoria, o conhecimento, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus que tem poder. Né? A carta aos Hebreus diz que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra e mantém pelo poder da palavra. Né? O Verbo é a palavra de Deus. Né? São João começa o evangelho dele dizendo: no princípio era o Verbo, o Verbo estava em Deus e o Verbo era Deus. É o Filho que depois se encarnou. Muito bem. Miriam Fátima, que é de Brasília, Distrito Federal, ela diz que é sócia inativo. Inativo é a pessoa que parou de pagar por algum problema. A gente entende, mas a gente pede que a pessoa faça uma força aí para voltar a contribuir. Porque as dívidas da Canção Nova não ficam inativas, não. Todo mês as dívidas são as mesmas, né? Então, é preciso que haja também essa fidelidade. A Miriam pergunta o seguinte: qual a sua opinião sobre os arautos do Evangelho? Olha, eu não conheço muito bem os arautos, porque eu não participo, né, das atividades dos arautos do Evangelho. Mas eu sei que os arautos do Evangelho estão aprovados pela igreja. Né? Eles são um segmento que vieram de uma dissidência da igreja. Quando houve o Concílio Vaticano II, a gente sabe que houve uma separação. Né? Aquele bispo lá da Suíça, Dom Lefebvre, separou, né? Criou lá uma instituição, uma outra igreja, vamos dizer assim. E os arautos vieram dali, só que eles aceitaram todas as condições da igreja. Aceitaram o catecismo, aceitaram o Concílio Vaticano II, né? Que Dom Lefebvre não aceitava. Então, eles estão aprovados pela igreja. Né? Eles usam uma roupa assim, meio de estilo da Idade Média, com brasões, estilo da Idade Média e tal, né? A bota até o joelho e tal, porque eles consideram que o ponto alto da igreja foi na Idade Média. Realmente foi muito forte. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Né? Então aí é uma questão de escolher uma espiritualidade que seja adequada àquilo que você prefere. Tem gente que prefere trabalhar mais com o cursilho de cristandade, outro com renovação carismática, outro com os arautos, outro com, né, o neocatecumenato. Está tudo aprovado pela igreja. Sendo aprovado pela igreja, a gente pode participar. Ok? Muito bem. Vaniele Aparecida, via Facebook. A Vaniele pergunta o seguinte: antes eu queria só falar uma coisa. Sobre aquela pergunta dos dogmas de Nossa Senhora, eu queria mostrar um livro. Esse livro aqui. Porque aqui no programa não dá muito tempo de eu detalhar as respostas. Porque é um programa de 1 hora só. Então eu sempre gosto de mostrar um livro que trate do assunto com mais profundidade. Então, esse livro aqui, A Mulher do Apocalipse, são sobre os dogmas de Nossa Senhora e as devoções. Então aqui eu falo com bastante profundidade sobre o dogma da Imaculada Conceição, o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Ok? A Mulher do Apocalipse. Muito bem. A pergunta aqui da Vaniele: posso começar a ler a Bíblia desde o começo até terminar, ou é melhor ler por parte? Vaniele, não é melhor você ler do Gênesis ao Apocalipse direto, não. Só se você já tem aí um bom conhecimento bíblico. Já fez um curso bíblico, né? Eu gostaria até de indicar 2 livros. Tem um livrinho que eu escrevi, Como Ler e Entender a Bíblia. Bem resumido. Mas eu tenho um outro livro também, que chama-se Escola da Fé, volume 2, Sagrada Escritura. Como você entender a Sagrada Escritura, como você entender o gênero literário, o que é um Apocalipse, o que é um Midrax, o que é um livro histórico, o que é um livro sapiencial, o que é um livro, entende? Não é fácil. Então, qual é a melhor maneira de você ler a Bíblia? Começar pelos livros mais simples. Começa, por exemplo,
pelas cartas dos apóstolos, que é mais fácil. Aqui, o meu amigo Bruno está trazendo aqui. Esse livro, a Sagrada Escritura, eu ensino aqui como você deve ler e entender a Bíblia. Tá? Esse aqui, esse menorzinho, é um resumo. Aqui está mais detalhado, ok? Então, é melhor começar pelas cartas dos apóstolos, que é mais simples. As cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, as cartas de São João. Aí você vai para os evangelhos, ok? Deixa o Antigo Testamento para depois, porque não é muito fácil entender o Gênesis, o Apocalipse, que já está no final, né? E alguns livros, entende? Então, leia os livros mais simples de entender, depois você vai pegando os livros mais difíceis. Ok? Por exemplo, é difícil entender o Apocalipse. Eu escrevi essa coleção que vocês estão vendo aqui, né? Por exemplo, olha esse livrinho aqui. Como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento. O que eu mostro aqui? Como é que você entende o Gênesis? Como é que você entende, por exemplo, o Êxodo? Como é que você entende algumas passagens difíceis, por exemplo, não sei, aquelas 10 pragas do Egito, a mulher de Ló que se transforma numa coluna de sal? Como entender essas coisas? Não é muito fácil, né? Depois, olha, como entender o Apocalipse? Então, o que é essa coleção? Eu chamei de coleção Formação Católica. É uma quantidade de livros, já tem mais de 20, com vários assuntos, né? Assim, específicos, que vão tirando dúvida, pode deixar, não tem problema, vão tirando dúvida sobre essas questões mais difíceis de entender a nossa fé. Então, voltando à Bíblia, é melhor começar a ler os livros mais simples, que são o do Novo Testamento, deixando o Apocalipse para depois. O Apocalipse exige um estudo especial, né? Aí pode retornar nos Salmos. Os livros sapienciais são mais fáceis, Provérbios, Eclesiástico, Eclesiastes, não é? São livros mais simples. Depois pega, por exemplo, o Gênesis. Muito bem. É importante ir estudando a Bíblia, fazer um curso bíblico, ler um livro que oriente, entendeu? E devagar. A gente tem a vida inteira para estudar a Bíblia. Não, o importante é ter interesse, ter motivação, porque é a palavra de Deus, né? Mauro de Lácio, de Recife, Pernambuco, também sócio inativo. O que é a cientologia? Ô Mauro, eu escrevi um livro onde eu coloco o que é a cientologia lá dentro dele. Será que é um desses que caiu aqui no chão? É um que caiu aqui, mas tudo bem. Falsas doutrinas. Esse livro aqui, eu coletei mais de 100 doutrinas que Dom Estevão Bittencourt chamava de falsas doutrinas. Falsas por quê? Porque não estão de acordo com a nossa fé, o cristianismo. Então, esse livro aqui, está escrito org aqui, org quer dizer organizador. Eu organizei, simplesmente, mais de 100 matérias, artigos de Dom Estevão Bittencourt, explicando esse tanto de doutrinas que a gente vê por aí, né? Uma delas, que tem aqui na página 175, é a cientologia. Então, eu quero rapidamente aqui explicar o que o Dom Estevão coloca. Ele diz assim, tá aqui, esse daqui foi publicado na revista dele, Pergunte e Responderemos, número 375, é de 1993, na página 376 e seguintes, né? Dom Estevão Bittencourt publicou 600 revistas durante 50 anos, explicando muitos assuntos, né? Então, foi de lá que eu tirei isso daqui. Ele diz assim, que a cientologia, né, ele diz assim, quer ser uma ciência exata, técnica psicoterápica, filosofia e religião. Mistura tudo. Na verdade, porém, é uma mescla de psicotécnicas, teorias reencarnacionistas e ciência de ficção. Em consequência, já foi definida como um budismo tecnológico. Pretende ser a única visão aceitável do cosmos,
de modo que aqueles que não compartilham de suas ideias são considerados inimigos de seus discípulos. Bom, então, basta dizer assim, se é uma junção, né? Um sincretismo, como ele diz aqui, de religião, técnicas psicoterápicas, filosofia tal, e que tem teorias reencarnacionistas, não se coaduna com a fé católica. Então, não serve para o cristão. É o que Dom Estevão Bittencourt coloca aí nessas matérias dele. Ok? E aqui tem todas essas outras religiões e seitas que ele explica aí, uma por uma, né, nesse livro aí. Muito bem. Claro, nós devemos respeitar a religião de todo mundo. Agora, a igreja precisa dizer para as pessoas o que é compatível com o cristianismo, o catolicismo, o que não é. Ok? Essa expressão falsa doutrina que ele usa é para dizer o seguinte: não está de acordo com a fé católica. Mas não quer dizer que a gente não vai respeitar quem queira viver. Isso aí é outra história. Ok? A liberdade religiosa é algo sagrado. Mônica Maria, via Facebook. O Padre Léo já tem um projeto de beatificação? Bem, quem é que começa um projeto de beatificação? É o povo. O povo pede para o bispo dar início a um projeto. Esse projeto, inicialmente, quando o bispo aceita e manda para o Vaticano, ele passa a ser chamado de servo de Deus. Eu não sei se o Padre Léo já foi aceito. Já foi, Bruno? Tem alguma ideia? Sobre o Padre Léo, se já tem eu acho que não tem ainda, né? Quando o bispo aceita e manda para Roma, abre um processo, aí ele é chamado servo de Deus. Depois que o Vaticano aceita, examina a vida tal, ele passa a um nível chamado venerável. Depois, se houver um milagre comprovado, passa a ser beato. E depois, canonização é o santo. Eu não sei dizer se o Padre Léo já entrou oficialmente no projeto de canonização. Não sei dizer. Mas isso aqui depois a gente pode confirmar. Mônica Maria, essa é a resposta dela. Benedito Lourenço, de Camanducaí, Minas Gerais, também sócio inativo. Indulgências plenárias do livro que você escreveu ainda é válida? Claro. Indulgência plenária é válida para sempre, tá certo? Relatar um pouco sobre ela. Olha, o livro que eu escrevi é esse livrinho aqui, ó. A produção já deixa aqui. O que são as indulgências? Aqui está o que o Papa Paulo VI, em 1967, autorizou numa Constituição Apostólica chamada As Indulgências. E o que o Papa coloca? Ele coloca aqui, né, 70 orações indulgenciadas, 70 orações, estão todas relatadas aqui, que você ganha indulgência plenária. O que é indulgência? Indulgência é o seguinte: quando você comete um pecado, especialmente um pecado grave, tem duas consequências. Tem a culpa e tem a pena. A culpa é perdoada na confissão. Só Deus, só o sangue de Cristo derramado por nós na cruz perdoa a culpa do nosso pecado. Mas fica a pena. O que é a pena? A pena é o estrago que o pecado deixou. Por exemplo, imagina, alguém mata alguém, se arrepende, se confessa, chora, promete não fazer mais isso, está perdoado? Se ele confessou, ele está perdoado. Mas ficou um estrago, não ficou? Ficou um estrago, matou uma pessoa, deixou uma família sem um pai, sem não sei. Então, e outra coisa, a pessoa prejudicou a santidade dela. Então, esta pena, chamada pena temporal, é que a gente paga, entre aspas, ou aqui nessa vida, ou no purgatório. Nessa vida, como? Com as suas orações, com os seus sacrifícios, jejuns, esmola e caridade, você recompõe esse prejuízo que o seu pecado fez. Se não for possível, completa no purgatório. Agora, o que a indulgência faz? A indulgência, se a alma está no purgatório, cumprindo essas penas temporais, a indulgência oferecida a uma alma
vai aliviando a alma para que ela chegue à santidade perfeita e vá para o céu. É isso as indulgências. A indulgência vai cancelando a pena temporal devido a um pecado cuja culpa já foi perdoada. Está entendendo? A culpa já foi perdoada, ficou a pena. E a igreja ensina, né? A igreja ensina que a gente pode conseguir, uma vez por dia, uma indulgência plenária para uma alma do purgatório. O que é indulgência plenária? Se você conseguir uma indulgência plenária para uma alma do purgatório, ela deixa o purgatório e vai para a comunhão com Deus, vai para o céu. O que é preciso? 4 coisas. Eu gosto de explicar, porque veja, é o Papa Paulo VI quem coloca isso. Não sou eu que estou colocando. Está aqui no Manual das Indulgências do Papa Paulo VI. Primeira coisa, uma confissão bem feita. Não precisa ser uma confissão cada dia. Uma confissão pode ser para um mês, por exemplo. Segundo, você participar da missa e comungar. E ter essa intenção de ganhar uma indulgência plenária para uma alma do seu pai, sua mãe, não sei, que já faleceu. Terceiro, você rezar pelo Papa, pela intenção do Santo Padre, pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. E quarta condição, você escolhe entre 4 alternativas. Ou você reza um terço em família, ou na comunidade, diante de um oratório, ou você faz a via sacra na igreja, aqueles 14 quadrinhos. Quaresma agora é tempo de via sacra, né? Ou se você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário, ou se você faz uma leitura bíblica meditada de meia hora, lendo a Bíblia em espírito de meditação, entendeu? Então, 4 condições: confissão, comunhão, rezar pelo Papa, e a quarta condição que você escolhe entre uma dessas 4 que eu falei. Se você faz isso direitinho, oferece para uma alma do purgatório, pode oferecer também para a sua alma, não pode oferecer para uma pessoa viva, ou para a sua alma, ou para uma alma do purgatório. Se a alma estiver no purgatório e receber a indulgência plenária, diz o manual que a alma chega à santificação perfeita e vai para o céu. Eu acredito, por isso eu fiz questão de escrever esse livro, para explicar o que está no catecismo da igreja e que o Papa Paulo VI colocou. Muito bem, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta já para continuar com as perguntas e respostas. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa Pergunte e Responderemos. Daqui a pouquinho a gente vai ali para as perguntas que chegaram por e-mail. E as 2 primeiras, quem vai responder é o bispo Dom Henrique Soares, né, que tem agora uma participação aqui no nosso programa. Dom Henrique tem um trabalho muito grande na internet, e inclusive com um trabalho muito bonito. Eu quero só, como nós estamos na Quaresma, mostrar alguns livros que podem ajudar a nossa vida espiritual na Quaresma. As 7 palavras de Cristo na cruz. Na Semana Santa, as paróquias fazem, depois ali na Sexta-feira Santa, né, às vezes aquela homilia sobre as 7 palavras de Cristo na cruz. Muito bonito. É uma reflexão profunda sobre as últimas palavras de Cristo. A gente sabe que as últimas palavras de uma pessoa, antes da morte, são as coisas mais importantes que ela tem para dizer. Então, Jesus diz 7 palavras, né? A vida espiritual resumida a 3 princípios. É um padre jesuíta, que já faleceu, muito bom, padre Maurício Mechler, que faz uma reflexão profunda. Como viver uma vida espiritual? Ele baseia em 3 princípios, ok? Um outro livro que ajuda muito a nossa caminhada é A Arte de Aproveitar as Próprias Faltas. Quem escreveu foi um padre chamado José Tissot, um padre francês. Mas aqui está o ensinamento de São Francisco de Assis, um santo doutor da igreja. Como é que eu tiro proveito das minhas falhas, meus erros, as minhas manias, Ele ensina. Como é que você aproveita os seus erros para tirar proveito disso e você, né, melhorar? Depois de um outro livro muito bom, do Papa Leão XIII, A Prática da Humildade. A gente sabe que a humildade é a virtude mais importante. E a soberba é o pecado pior que existe. Então, o Papa Leão XIII ensina a gente a viver a humildade. E eu estou lançando agora uma coleção
de livrinhos sobre os santos, porque os santos nos ensinam a viver o Evangelho de maneira prática, né? Então, por exemplo, Santo Antônio. Quem é que não conhece Santo Antônio, né? O grande Santo Antônio, doutor da igreja, né? São Bento, o pai da Europa, foi o homem que fundou mais mosteiros na história da igreja. Fundou mais de 30 mil mosteiros beneditinos, 15 séculos, né? Os beneditinos. São Bento começou lá no século V, né? Até hoje os beneditinos têm mais de 35 mil mosteiros no mundo inteiro. Foi o pai da Europa. Salvou a civilização quando a civilização caiu na mão dos bárbaros, né? Na época do Império Romano. Ok? Depois tem também, já escrevi um outro que não está aqui, o livro de São Felipe Neri, um santo extraordinário, né? E junto, acabei de publicar, esta semana, um livro que há muito tempo eu tenho guardado comigo, Esgotamento Espiritual. Uma vez na Renovação Carismática, a Coordenação Nacional pediu que eu fizesse uma palestra, já faz mais de 10 anos, aqui em Aparecida, no Congresso Nacional da RCC, com esse título, Esgotamento Espiritual. Me disseram o seguinte: olha, tem muita gente desanimada, cansada, abatida, né? Há um certo esgotamento espiritual. Então eu fui estudar, à luz dos santos doutores da igreja, por que isso acontece? Por que a pessoa tem um desânimo, uma aridez espiritual? Aí pode ser motivo de pecado, pode ser motivo de doença, pode ser motivo de tentação, pode ser uma aridez que Deus permite para a pessoa crescer. Então eu escrevi um livro. Eu esqueci de trazer hoje aqui, mas depois a gente mostra aí. Esgotamento espiritual. Ok? E para terminar, esse livrinho aqui da editora Canção Nova. Esse livro já está na 20ª edição. Afetividade e Sexualidade. É uma edição revisada, né, e republicada aqui. Tá? Aqui tem artigos do Padre Jonas, tem artigos do Dunga, tem um artigo meu, né, sobre afetividade e sexualidade. Tudo isso a Canção Nova tem à sua disposição. Vocês estão vendo muito mais coisas aí, né? Muitos mais livros. Aqui, inclusive, a produção colocou aquele livro que eu falei, que tem os dogmas que os papas, né, publicaram durante a vida da igreja, os 12 dogmas, e muito mais coisas, né? A minha igreja. Muito bem, vamos para a pergunta que Dom Henrique vai responder para nós. A primeira pergunta é a seguinte: recentemente ouvi o famoso testemunho de Glória Polo. Vasculhei a internet para saber o que a igreja diz a respeito, mas não encontrei nada. O senhor pode me ajudar nesta questão? Qual é a posição da igreja a respeito desse testemunho? Vamos escutar aí a resposta do Dom Henrique. Olha, Glória Polo narra uma experiência que ela teve, uma experiência de ter visitado, de ter estado na outra vida, no além. Essas experiências é preciso ver com muito cuidado, porque existe, do ponto de vista da parapsicologia, da psicologia, uma experiência chamada de quase morte, né? Que a pessoa, quando está no umbral mesmo da morte, o cérebro cria cenas, cria situações, e situações que o material dessas situações são as informações inconscientes da gente. Ideias inconscientes que a gente tem sobre o céu, sobre o inferno, sobre anjos. E isso aflora com uma experiência marcante, que quando a pessoa volta a si, pensa que foi lá. Não foi lá, né? Quem foi lá não volta. Então você chegou aqui perto, o seu cérebro teve essas experiências e você voltou ao consciente. Mas elas marcam tanto que você disse: eu estive lá. Então, a igreja vê com muita reserva, né? O que importa é isso. Você quer saber o que tem lá? Tem Cristo, o seu Salvador. Quer saber o que tem lá? Milhões e milhões de seres que louvam e adoram ao Pai pelo Filho no Espírito. Quer saber o que tem lá? Uma multidão já que ninguém podia contar, com as vestes brancas. Isso é símbolo, viu? No céu não tem fábrica de roupa, não. Veste branca quer dizer glória, imortalidade, tá certo? Que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. E você quer saber mais o quê? Agora é cuidar da vida aqui, para um dia estar lá.
Então é isso, a igreja não se preocupa muito, não vê com bons olhos não essas coisas. É o que eu posso lhe dizer. Muito bem, segunda pergunta. Acupuntura é pecado? Católico pode fazer? É a pergunta da Carmen Lúcia Campos. Vamos ver a resposta de Dom Henrique. A acupuntura é uma técnica oriental antiga, está certo? Que ajuda a relaxar e até a curar, né? A gente, incitando, né? Provocando, liberando energia através de técnica, né? Das extremidades nervosas. Não há problema algum. Muito bem. Nada como a gente escutar a resposta de um bispo, né? Que tem aí a autoridade da igreja para nos ensinar. Muito bem. Vamos aí às outras perguntas, né? Que nós temos aí dos nossos ouvintes. Deixa eu ver se estão aqui, tá? Um pequeno problema aí no nosso plasma, mas eu vou responder por aqui. Terceira pergunta. Por que toda vez em que entramos e saímos na igreja, temos que fazer o sinal da cruz? Uma pessoa que pede para não ser identificada. Ora, quando a gente vai rezar, é normal, vamos rezar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você vai entrar na igreja, entrar para rezar, então é normal fazer o sinal da cruz, não é? E o sinal da cruz é um sinal também de bênção. Eu falei aqui das indulgências, né? Quem faz o sinal da cruz bem feito, pensando nessa, ganha uma indulgência parcial. Está aqui no Manual das Indulgências. Veja a importância. Agora, o importante, o sinal da cruz, você faça entrando ou não saindo da igreja, né? Fazer bem feito. Não se pode fazer o sinal da cruz de qualquer jeito. Não. Faz bem feito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É em nome de Deus que eu vou fazer isso agora. Eu vou rezar, eu vou almoçar, eu vou trabalhar, eu vou pregar. Entende? A questão de ser obrigado ou não, depende do rito. Por exemplo, vai começar a missa, começa com o sinal da cruz. Vai terminar a missa, tem a bênção final, então a gente faz o sinal da cruz. Aí, vamos dizer, é obrigatório. Mas há ocasiões que você faz espontaneamente, sem ser obrigatório ou não. Ok? Muito bem, voltamos aí à pergunta que está ali. Sobre as encíclicas papais, o que é cada uma? Constituição, decreto, e quais as mais importantes, né, que nós devemos ler? O Papa tem vários documentos que ele quer comunicar alguma coisa para a gente. O documento mais importante, né, é uma encíclica. Encíclica quer dizer uma carta. Então, todos os papas publicaram encíclicas, né? João Paulo II publicou 14 encíclicas. Papa Francisco já publicou 2. Bento XVI publicou várias. Então, a encíclica é um ensinamento que o Papa quer dar para a igreja sobre um determinado assunto da época. Existe a chamada bula pontifícia. Bula, por exemplo, quando o Papa proclama alguém santo, então é uma bula pontifícia. Alguém, por exemplo, nós vimos aí, o Papa proclama um dogma, então é uma bula pontifícia. Tem a Constituição Apostólica, é outro tipo de documento. Tem o motu próprio, é outro tipo. Então, existe aí uns 10 tipos de documento que o Papa usa, dependendo, tem decreto, tem Constituição, tem encíclica, enfim, dependendo do tipo de assunto, o Papa pode usar um tipo de documento, ok? É isso que a igreja tem à disposição. A gente deve ler o quê? A gente deve ler todos esses documentos. Em princípio, tudo é importante, né? Por isso que a igreja publica, as editoras católicas publicam os documentos do Papa. Agora a gente pode pegar até no site do Vaticano, né? Sempre é muito importante ler, né? Tem também outros documentos que não são diretamente do Papa, que são chamadas instruções. Por exemplo, Congregação da Fé, tem uma instrução sobre determinado assunto, mas o Papa tem que aprovar para ser publicado. Uma pessoa que pede para não ser identificada, o que é considerado um pecado contra o Espírito Santo? E é verdade que não tem perdão esse pecado? Olha, gente, o único pecado que não tem perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo, qual é? É o pecado em que a pessoa não se arrepende.
O único pecado que não tem perdão é um pecado que a pessoa não se arrepende. Ah, eu roubei, matei, prostituí e não estou arrependido. Não quero. Então, você não quer, acabou. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração. Ok? O catecismo fala uma coisa muito bonita. Eu gosto muito dessa passagem do catecismo. Né? Ele fala assim, eu vou dar até o número do parágrafo para você. Não há pecado que a igreja não possa perdoar pelo sacramento da confissão, se a pessoa estiver arrependida e não quiser mais fazer. Tá? É o parágrafo 982. Confere no catecismo. Não há pecado que a igreja, em nome de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela morte, não possa perdoar. Agora a pessoa tem que se arrepender. Se a pessoa não se arrepende, esse é o pecado contra o Espírito Santo, é o endurecimento do coração. Deus oferece a graça, a misericórdia, Deus quer perdoar, mas é preciso que... É aquela história do filho pródigo. O pai estava esperando, mas o pai só pôde perdoar a hora que ele voltou. É isso. Anderson Miranda, por que o diácono permanente pode casar e o padre não? Qual a diferença entre eles? Olha, é completamente diferente, gente, a atividade do padre e do diácono. A única coisa que o diácono pode fazer é o quê? É ministrar o batismo e o sacramento do matrimônio. O diácono não pode perdoar pecado, confissão, não pode celebrar a missa, eucaristia, não pode dar unção dos enfermos, não pode crismar ninguém e não pode ordenar ninguém. Então, a atividade do diácono é uma atividade extremamente limitada, que um homem casado pode fazer, né? Celebrar casamento, celebrar batismo, participar da missa, ler o evangelho, dar a bênção do Santíssimo. Ou seja, é uma atividade que é compatível com a vida de casado. Ele pode ter esposa, pode ter os filhos, não vai gastar muito tempo. Agora, o padre não. O padre tem que cuidar da paróquia, responsável pela paróquia. O padre tem que confessar, o padre tem que celebrar, o padre tem que visitar as casas, benzer. Isso o diácono pode fazer também. Então, a atividade do sacerdote é muito mais intensa. Então, a igreja entendeu, desde o século III, assistida pelo Espírito Santo, que o padre devia ser como Jesus Cristo, celibatário. Para quê? Para ficar à disposição do reino de Deus 100%, sem gastar tempo com esposa, com filhos, com família, porque gasta, todo mundo sabe. Então, é por isso que o diácono permanente pode ser casado e o padre não, porque a atividade do diácono é uma atividade bem mais reduzida. Ok. Amanda Ferreira, de Salvador, na Bahia. O que a Igreja Católica diz sobre o livro da Divina Comédia, de Dante Alighieri, né? O mesmo tem em si alguma mensagem reflexiva? Tem. A Igreja valoriza muito a Divina Comédia, né? Agora, veja, a própria palavra comédia aí, não é comédia no sentido de um livro para você ficar se divertindo, dando risada. Não, é um livro sério. Só que Dante Alighieri não é um santo, nem era um padre, nem era um bispo. Dante Alighieri era um grande artista, um grande pintor, arquiteto e tal, mas era um homem cristão. Ele pintou a Santa Ceia, né? Levou 5 anos para pintar a Santa Ceia. Era um homem sério. Por exemplo, cada figura da Santa Ceia, ele escolhia um personagem para ele copiar. Inclusive, tem uma história muito interessante, vale a pena contar essa história. Quando ele foi pintar o rosto de Jesus, ele demorou muito, porque ele queria encontrar um moço bonito que representasse Jesus, e ele achou. Levou o moço para o ateliê dele, olhava para o moço e pintou Jesus. Ele levou 5 anos para pintar a Santa Ceia. Depois, né, queria pintar o Judas, e aí ele queria achar alguém que representasse o Judas. Ele demorou muito. Ele queria achar alguém que fosse assim, complicado, nervoso, raivoso, né? E ele achou. Levou o rapaz para o ateliê, copiou. Quando ele acabou,
O rapaz falou para ele: o senhor não está me conhecendo? Isso depois de 5 anos. Ele disse: não, eu sou o mesmo que o senhor escolheu para pintar Jesus. Só que o rapaz tinha sofrido em 5 anos uma transformação terrível, né? Serviu para pintar Jesus e serviu para pintar o Judas. Ele teve uma decadência humana tão grande que o Leonardo da Vinci o encontrou na sarjeta lá. Aliás, aqui eu cometi um engano, me desculpe. Não foi o Dante que pintou a Divina Comédia, a Santa Sé, foi o Leonardo da Vinci. Mas os dois também são cristãos da mesma época. A Divina Comédia é interessante. Agora, é um livro difícil de ler. Difícil, tem que ter discernimento, mas muitos papas e bispos e padres leram e tiram ali reflexões interessantes, sim. Não é fácil. Vamos lá, Júlio César, por que Davi tinha tantas mulheres? Porque era costume da época, era a moral da época. Vou explicar uma coisa muito importante. Para os judeus, estou falando de Davi, estou falando de 3.000 anos atrás. Nós estamos no ano 2000 depois de Cristo. Davi é 1.000 anos antes de Cristo. Há 3.000 anos atrás, para o judeu, era sinal de bênção ter filhos. Muitos filhos. Quanto mais filhos, por quê? Porque o povo de Deus estava se formando. Então, Davi teve várias mulheres. Salomão teve muito mais do que Davi. Na moral daquele tempo, era lícito. Hoje não é mais. Aí você vai entender, mas por que Deus aceitou isso? Porque Deus, para educar o povo dele, até chegar na perfeição moral do tempo de Jesus Cristo, Deus foi caminhando com esse povo. Eu faço uma comparação. É como você educar uma criança. Você pega uma criança de 2 aninhos de idade, que aprendeu a falar. Você não pode colocar para essa criança qualquer coisa. Ensinar para ela qualquer conceito moral, ela não vai entender. À medida que a criança vai crescendo, você vai ensinando coisa mais séria, tá certo? Até que a hora que ela chegar nos 18 anos, 21 anos, maior de idade, aí ela é responsável pela vida dela. Isso foi o que Deus fez com o povo judeu. Aquele povo vivia num contexto de moral completamente diferente. Por isso que aquelas violências todas, aquelas coisas todas, não é que Deus quisesse aquilo. Era a realidade do povo. Deus entra nessa realidade e vai educando esse povo até chegar na perfeição moral do sermão da montanha com Jesus Cristo. Entenderam? Essa é a questão. Então, é esse contexto que Davi tinha mulheres, Salomão e outras coisas. Veja que coisa interessante, né? Deus prometeu para Abraão que ele teria um filho e desse filho ia nascer o povo de Deus. Mas cadê o filho que não chegava? Deus prometeu para Abraão quando Abraão tinha 75 anos. E não chegava o filho. O que a mulher do Abraão fez a Sara? Pegou a escrava dela, Agar, e disse: pronto, vai ter um filho com a minha escrava, já que eu sou infértil. E o Abraão teve o Ismael com Agar. Depois, quando Abraão chegou aos 100 anos, teve um filho com a esposa, que era, né, o Isaac. Da onde surgiu o povo judeu. Então, veja, a própria esposa, Sara, pegou a sua escrava e entregou para o marido para que tivesse um filho. Por quê? Porque não podia ficar sem filho. Era a moral daquela época deles, entendeu? Porque sem filho era um sinal de uma maldição para a própria família. Claro que isso não tem sentido bíblico nem teológico. Tatiane, o método de Billings para ter uma gravidez planejada é recomendado pela Igreja Católica? Sim. Isso quer dizer que os outros métodos naturais são pecados graves? Não. Se são métodos naturais, não são pecados. A Igreja recomenda os métodos naturais. Um deles é o método Billings. O que a Igreja não recomenda são os métodos artificiais. Camisinha, pílula, vasectomia, laqueadura. Os métodos artificiais, os métodos naturais, a Igreja recomenda, tranquilo. Vamos lá? Terminou? Bom, chegamos ao final do programa, né? Sempre tem muito mais perguntas para responder, mas a gente vai respondendo aqui devagar. Você pode mandar sua pergunta para nós e vai entrando na fila aí, a gente vai respondendo devagar, ok? Uma alegria ter participado com vocês. Aqui tem mais o nome de algumas
cidades de pessoas que estão aqui, eu faço questão de ler, né? O câmera vai mostrar aí para vocês. Andradas, Minas Gerais. Quem é de Andradas? Ali, ó. Maceió, Alagoas. Vocês chegaram depois do programa começado, né? Temos Rio de Janeiro, Maceió, Alagoas, tem várias pessoas de Maceió. São Luís do Maranhão, Amparo, em São Paulo, Itajaí, Santa Catarina, Camboriú, Santa Catarina e São Francisco do Sul, Santa Catarina. Sejam sempre bem-vindos aqui à Canção Nova, ao nosso programa, né? Amanhã temos a Escola da Fé às 9 horas da noite, 21 horas, aqui. Vamos conversar um pouco sobre o catecismo da igreja, ok? Quem estiver por aqui pode participar, se quiser. E até nosso próximo programa, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.